Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à nossa quarta aula das oficinas online de horta da Escola Estadual Dodival de Barros Gomes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dois tipos de sementes, as sementes crioulas e as sementes transgênicas. Primeiramente a gente vai falar sobre as sementes crioulas. As sementes crioulas são sementes que são cultivadas e preservadas há muito tempo, principalmente por comunidades tradicionais e que continuam sendo preservadas até hoje. Elas são sementes adaptadas ao clima e ao solo do local de origem delas, já que há muitas gerações elas são plantadas e colhidas nesse mesmo lugar. Além das comunidades tradicionais, como por exemplo comunidades indígenas, quilombolas, caboclas, ribeirinhas, caiçaras e entre outras, também pequenos agricultores e pequenas agricultoras, assim como agricultores e agricultoras familiares, também muitos deles preservam sementes crioulas. Então o agricultor ou a agricultora vai plantar essas sementes e aí dessas sementes vai nascer uma plantinha. Essa planta vai produzir novas sementes e dessas sementes produzidas serão escolhidas os exemplares mais fortes, maiores, que serão os que vão ser plantados no próximo cultivo. E assim por diante, isso acontece por várias gerações. A gente tem variedade de feijão que a gente sabe que são mais resistentes, né? Mesmo com um clima seco, eles conseguem produzir. Só de feijão, Geraldo produz 75 variedades diferentes. De milho, são 18. Algumas muito raras e coloridas, como a de milho preto e a de milho vermelho. Isso tudo não é obra de uma só pessoa, é o resultado do trabalho do Geraldo, do pai do Geraldo, do pai do pai do Geraldo, do pai do pai do pai do Geraldo e de sabe-se lá quantas gerações de camponeses que se ocuparam em coletar, selecionar e guardar uma infinidade de sementes. O trabalho dos guardiões de sementes está repovoando lavouras ancestrais. Acho que falta alimento em muitas regiões porque falta partilha. O guardião tem essa preocupação, né? Não olhar só as sementes, mas olhar a vida em geral, né? De você estar vendo que você está guardando a vida e preservando toda espécie de vida, né? De você estar cuidando também. Olhem só que legal essas variedades de sementes crioulas que eu trouxe para vocês. Olhem só esses milhos crioulos. Eles vieram de pequenos agricultores pertencentes a um assentamento de reforma agrária. E olhem só esses outros tipos. São milhos de pipoca. Esse é preto e esse é vermelho. Olhem só esses feijões crioulos, que lindos. Esses daqui vieram de um pequeno produtor do Rio de Janeiro. E esses daqui de uma comunidade quilombola do Vale do Ribeira. E olhem esses dois tipos de favas crioulas, que lindas. Essa aqui veio de uma comunidade quilombola lá do Vale do Ribeira. E essa daqui, quem plantou foi a avó de um amigo meu. Já faz bastante tempo que ela planta várias gerações dessa mesma semente. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia no campo e na cidade, muitas mudanças aconteceram no modo de produzir. E como consequência, muitas sementes e logo muitos alimentos tiveram a sua diversidade perdida. As sementes transgênicas foram criadas nesse contexto e hoje em dia são muito utilizadas. Sua genética é modificada em laboratório com a finalidade de aumentar o rendimento da produção. Então o que acontece é que eles vão lá, modificam a genética dessa semente nos laboratórios e falam assim, olha, essa aqui é que é a melhor semente para você conseguir produzir bem. E aí eles desconsideram totalmente essas sementes que foram produzidas há muitas gerações por muitos povos e que são muito fortes, que são as sementes crioulas. E que além de tudo, além de serem muito fortes, elas são adaptadas ao local de origem delas, né? E isso é muito importante quando a gente vai falar sobre produzir na agricultura. Essas sementes transgênicas, elas pertencem a empresas. Ou seja, se você quiser adquirir elas, você vai precisar comprá-las.
E um grande problema é que essas sementes transgênicas, elas não podem ser plantadas e adaptadas ao seu local de origem como as sementes crioulas, porque as sementes transgênicas, elas produzem plantas que dão sementes que ou são sementes fracas ou são sementes inférteis, ou seja, não reproduzem. Então, essas sementes não vão produzir novas plantas, você vai precisar de novo e comprar mais sementes para poder fazer a sua próxima plantação. Isso torna os agricultores e as agricultoras muito dependentes do mercado. Um mercado que, além de vender as sementes transgênicas, vende também fertilizantes e agrotóxicos, que são substâncias tóxicas tanto para os solos, quanto para os animais que vivem neles, quanto para nós seres humanos. Além de ser muito tóxico para esses agricultores e essas agricultoras que utilizam essa substância na hora de plantar. Você já parou para pensar o que todos os povos têm em comum? Todos precisam comer, e as grandes empresas entenderam que ter o domínio das sementes é um ótimo negócio. Para aumentar o controle sobre a agricultura, a indústria teve a ideia de criar sementes transgênicas. Mas o que significa transgênico? As plantas cruzam naturalmente para gerar frutos e sementes. Mas se fizermos modificações em laboratório, elas se tornam transgênicas. A transgenia é quando o ser humano passa a fazer cruzamentos que não ocorreriam na natureza. Já viu milho cruzar com bactéria? Tomate cruzar com peixe? Quando as sementes desses estranhos cruzamentos chegam ao campo, as plantas transgênicas podem cruzar com as outras plantas. E se um milho transgênico cruzar com seu milho crioulo, as novas sementes nascerão modificadas. Então, o milho pontinha ou o jabatão perderão suas características originais, apagando anos de história de nossos antepassados. E o pior, as sementes que nascem desse cruzamento até brotam no ano seguinte, mas vão se enfraquecendo nas próximas safras. Com isso, os agricultores perderão sua liberdade. Todos os anos precisarão ir ao comércio ou às feiras para comprar sementes. Grande parte da nossa alimentação atualmente vem de alimentos que são produzidos a partir de sementes transgênicas. E esses alimentos são muitas vezes ultraprocessados e industrializados. Grande parte desses alimentos são produzidos com substâncias que são muito nocivas para a nossa saúde. Além disso, o cultivo de sementes transgênicas fez com que a diversidade de sementes e de alimentos fosse muito reduzida, como eu já falei. Por que vocês acham que normalmente só existe um tipo de variedade de milho nos mercados? Sendo que, na verdade, a gente tem uma variedade enorme de milhos existentes, como eu mostrei para vocês. Por que não encontramos tantas variedades de feijão? Isso sem falar em vários outros alimentos que a gente encontra no mercado, sempre numa mesma variedade. Sendo que nas nossas oficinas aqui, em algumas aulas a gente já conversou, que as plantas, elas existem em uma diversidade enorme, e as plantas alimentícias também. Então não é estranho a gente sempre encontrar as mesmas variedades no mercado? Então, pensando nisso, a proposta de atividade de hoje é que vocês conversem com pessoas mais velhas da família de vocês e perguntem para ela o que elas cultivavam, se elas cultivavam, antes, que elas não conseguem mais ver hoje em dia. Perguntar para elas quais eram os tipos de sementes que elas viam, que não existe mais hoje, quais variedades de plantas alimentícias existiam e que as pessoas comiam, que hoje em dia elas nem veem mais. Perguntem para elas e mandem mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, ou então, se preferirem, podem mandar no meu número individualmente para a gente ir conversando mais sobre essa situação. Lembrando, como sempre, que quem ainda não pegou os materiais para fazer as atividades das últimas aulas, ainda pode mandar mensagem para mim, sempre é tempo, que aí a gente vai marcar uma data e um horário para a gente se encontrar na escola e eu entregar os materiais para vocês fazerem as atividades, respeitando os protocolos de segurança devido à pandemia que a gente está vivendo. E se alguém aqui se interessar em plantar alguma dessas sementes crioulas que eu mostrei para vocês, é só me mandar mensagem também, que a gente se encontra lá na escola, marca uma data e um horário para a gente se encontrar lá para eu entregar para vocês plantarem. Muito obrigada por assistirem a essa aula e nos vemos!